Olá! Hoje, o nosso mergulho é num universo que, assim, domina a paisagem digital, né? Os memes. Recebemos uma curiosidade de quem nos ouve sobre, tipo, ir além da piada rápida e entender o que são mesmo essas imagens, vídeos, frases que circulam sem parar. Para isso, a gente reuniu um material bem legal. A nossa base principal são textos do livro A Cultura dos Memes, organizado pelo Victor Chagas. Ele junta artigos, análises, sabe, sobre esse fenômeno por vários ângulos, do sociológico ao político. A missão aqui é desvendar essa palavra, meme. Como que uma ideia que nem nasceu na internet virou o sinônimo dessas piadas visuais? Vamos rastrear essa evolução, sacar as características que fazem o meme pegar e entender por que estudar isso revela tanto sobre a nossa cultura hoje. E a primeira surpresa, talvez, é que o conceito original de meme, ele é bem mais antigo que a internet que a gente conhece. E a primeira surpresa, talvez, é que o conceito original de meme, ele é bem mais antigo que a internet que a gente conhece. Exatamente. A palavra foi criada em 1976, olha só, por Richard Dawkins, um biólogo evolucionista, num livro chamado O Gene Egoísta. Ele precisava de um termo para descrever uma unidade de transmissão cultural. Pensa numa ideia, numa melodia que gruda, sabe? Um bordão, uma moda, algo que passasse de cérebro em cérebro, mais ou menos como os genes passam de corpo em corpo. Então, a inspiração veio da biologia mesmo, tipo um gene cultural. Isso. O Dawkins queria mostrar que o princípio da seleção natural, o tal do darwinismo, podia se aplicar fora da biologia, entende? O meme seria esse replicador cultural. Ele até definiu umas propriedades para um meme dar certo. Fidelidade para ser copiado direitinho, fecundidade para gerar muitas cópias e longevidade para durar, né? Curioso que no livro era quase um detalhe, um exemplo para a teoria maior dele. Mas a ideia pegou. Pegou tanto que virou um campo de estudo próprio, a memética, certo? Sim, sim. Nos anos 80 e 90, rolou uma tentativa de criar uma ciência dos memes. Tinha uns debates, por exemplo, se o meme era a ideia abstrata, tipo a ideia de Deus, ou se era a coisa concreta, a ação, o artefato, como um ritual específico que só existe quando é feito. Mas, vale dizer que essa ideia de transmissão cultural, de imitação, não era totalmente nova, não. Sociólogos como Gabriel Tardieu já falavam de leis da imitação, contágio social, lá no século XIX. Que interessante essa pré-história. Mas a grande questão é, como que esse conceito teórico, quase filosófico, pulou para o mundo das piadas online? Do meme que a gente recebe no Zap. Então, essa transição foi feita pela própria cultura da internet, sabe? Nos anos 90, em fóruns, newsgroups, o pessoal começou a chamar as piadas internas, os virais, esses conteúdos compartilhados, de memes. Um marco foi um artigo na revista Wired, lá em 94, do Mike Godwin. Ele falou da famosa Lei de Godwin. Ah, aquela que diz que toda discussão online acaba em Hitler. Essa mesmo. Ele falou dela como um contrameme para combater o meme do nazismo que ele via rolando nos debates. Ou seja, o termo já estava sendo usado de um jeito mais solto, mais popular, entende? Entendi. Então a internet meio que se apropriou do termo e deu um novo significado para ele. Exato. E aí é super importante fazer a distinção que pesquisadores como Ali Schiffman fazem. Uma coisa é o meme teórico do Dawkins, né? Qualquer unidade cultural que se replica. Outra coisa é o que a gente chama hoje de meme de internet. Esse geralmente é um conteúdo específico, muitas vezes visual, audiovisual, quase sempre com humor, que se espalha rápido e, o mais importante, é modificado e recriado pelos usuários. Não é só passar para frente, é participar da brincadeira. E essa cultura de participar já existia antes das redes sociais como a gente conhece hoje, né? Eu lembro de umas coisas bem antigas. Com certeza. Nossa, o Dancing Baby, de 1996, aquela animação 3D meio bizarra que todo mundo recebia por e-mail. Sim, clássico. Ou o Hamster Dance, de 98, um site tosco com os hamsters dançando que virou uma febre. No Brasil, quem não lembra do site pudim.com.br, que desde 98 só tem a foto de um pudim.
Existe até hoje. É verdade. E o trote da Telerge? Aquele áudio. Nosso trote da Telerge em MP3 circulou demais no fim dos anos 90. Eram, assim, formas primitivas de viralizar, de compartilhar, que já mostravam esse potencial todo. Certo, esses são os precursores. Mas aí é que fica realmente interessante. Como que essas coisas que parecem tão, sei lá, triviais, viraram objeto de estudo acadêmico sério? O que os pesquisadores viram ali? Olha, a virada veio quando pesquisadores como a Michelle Knobel e o Colin Lancashire, lá pelo comecinho dos anos 2000, começaram a olhar para os memes e internet não só como piada, mas como uma nova forma de letramento, sabe? Uma prática cultural importante na era digital. Eles analisaram os memes que bombaram ali entre 2001 e 2005 e tentaram identificar o que fazia um meme pegar, o que tornava ele tão fecundo, para usar a palavra do Dawkins. E o que eles descobriram? Tinha uma fórmula para o sucesso de um meme antigo? Fórmula única não tem, né? Mas eles identificaram uns ingredientes comuns. O humor, claro, é quase onipresente. O exemplo clássico é o All Your Bays Are Belong to Us, de 2001. Ah, sim. A tradução toda errada. Exato. De um jogo japonês antigo, Zero Wing. Toda sua base estão pertencidas a nós. Não fazia o menor sentido, mas era engraçado justamente por isso. Virou um fenômeno mundial. Apareceu em foto editada, pichação, paródia de tudo quanto é coisa. Além do humor, o que mais eles viram? O comentário social, muitas vezes disfarçado de sátira. Um caso famoso foi quando Jonah Peretti, em 2001, trocou e-mails com a Nike. Ele pediu para abordarem sweatshop, tipo fábrica de suor, no tênis personalizado dele. Nossa, e a Nike? A Nike recusou, claro. Aí ele divulgou os e-mails e isso viralizou como uma crítica às condições de trabalho da empresa, sabe? Era um jeito de fazer ativismo usando a própria viralidade da rede. Outro ingrediente-chave é a intertextualidade. Basicamente, os memes conversam com outras coisas. Filmes, notícias, músicas e até com outros memes. Você precisa ter um certo repertório cultural para sacar a graça. Faz sentido. O Star Wars Kid de 2002 é um exemplo perfeito disso. O vídeo original era só um adolescente canadense se filmando tentando imitar uma luta de sabre de luz com um taco de golfe. Sim, lembro desse. Coitado do menino. Deu uma polêmica na época. Pois é, o vídeo vazou e virou um fenômeno. Mas o interessante foi como ele foi remixado. Colocaram um garoto em cenas de Matrix, do Senhor dos Anéis, em lutas de videogame. O próprio meme virou uma referência cultural, entende? Um meme vai puxando o outro. Total. E tinha mais algum ingrediente comum. Sim, a justaposição anômala, que é misturar coisas que não combinam. O fofo com o macabro, o inocente com o terrível. Isso cria um choque, um gancho que prende a atenção. O meme Bert is Evil, que começou em 2001, colocava o Bert da Vila Sésamo em fotos ao lado de figuras tipo Osama Bin Laden. A graça era justamente o absurdo dessa mistura. Entendi. E teve um caso mais pesado, sem humor, que foi de Nevada-tan, em 2003. Uma menina japonesa de 11 anos que matou uma colega e a foto dela viralizou. Ela virou um ícone em certos nichos online, talvez por essa justaposição chocante entre a aparência comum e o ato horrível. Nossa, pesado mesmo. Ok, essas características ajudam a entender o apelo, né? Mas mesmo com elas, a definição de meme de internet ainda parece meio escorregadia. Como os pesquisadores definem isso hoje de um jeito mais preciso? É um debate que continua, viu? Mas a Limor Schiffman, que é uma pesquisadora bem importante dessa área, propôs em 2014 uma definição que ajuda bastante, focada no digital. Para ela, um meme de internet é um grupo de itens, vídeos, imagens, textos, que compartilham características de conteúdo, forma ou postura. E o ponto crucial, eles são criados com consciência uns dos outros. Como assim, consciência uns dos outros? Tipo, quem faz um remix do Star Wars Kid sabe que está participando daquele meme específico, entende? Não é algo isolado. E esses itens são circulados, imitados e principalmente transformados por muitos usuários online. E ela também diferencia meme de viral, né?
Qual que é a diferença aí? Sim, e é uma distinção bem importante que o Jean Burgess também explora. Um vídeo viral pode ser só algo que muita gente assistiu, passivamente. Pode ser um clipe de música famoso, uma notícia chocante que todo mundo viu. Um meme, por outro lado, implica participação. Tem que ter remix, paródia, adaptação. Pensa no vídeo Chocolate Rain, do Tayson Day, lá de 2007. Lembra? A voz grave, a letra meio sem pé nem cabeça. Exato. O vídeo viralizou pela esquisitice. Mas ele virou meme quando as pessoas começaram a fazer paródias, covers, remixes, respondendo criativamente a ele. Já o vídeo Guitar, do coreano Fantu tocando Canon Rock, mesmo sendo um cover, ele já nasceu como meme, porque inspirou milhares de pessoas a se filmarem tocando guitarra no quarto, imitando não só a música, mas o cenário, a câmera, o jeito dele. É a participação que define o meme. Entendido. Faz toda a diferença essa questão da participação. E o Brasil, nessa história toda? A gente tem uma cultura de memes própria, com características locais. Com certeza. Existe até um projeto incrível chamado #Museu de Memes, que é ligado à UF e agora também à UFBA. Eles se dedicam justamente a documentar e analisar a nossa memesfera brasileira. O livro que a gente está usando como base, inclusive, vem muito desse esforço. Pesquisadores como a Gabriela Monteiro Lunardi e o próprio Jean Burgess já analisaram a famosa zoeira brasileira na internet. Ah, a zoeira. Não pode faltar. E o que define a zoeira memética brasileira? Quais são os traços? Olha, alguns traços que aparecem bastante são, por exemplo, a autodepreciação. A gente ri da própria desgraça, né? Especialmente na política. A figura do brasileiro comum ou ordinário como protagonista, a valorização da gambiarra, daquele jeitinho criativo e improvisado, e, claro, muitas referências à nossa cultura de massa. Novela, futebol, música popular, celebridades locais. Existe uma produção acadêmica brasileira bem rica e crescendo muito sobre os nossos memes. Que legal saber disso. E como está o campo de estudo de memes no geral, assim, no mundo? Pelo que você falou, parece que explodiu recentemente, né? Totalmente. O levantamento do Victor Chagas no livro mostra isso claramente. Ele achou mais de 1000 trabalhos acadêmicos sobre memes entre 1976 e 2018. Só que mais da metade deles foi publicada nos últimos 5 anos desse período. Nossa, é muita coisa em pouco tempo. Muita coisa. Dá para ver umas ondas de interesse, sabe? A primeira, mais teórica, lá nos tempos da mimética do Dawkins. A segunda, no começo dos anos 2000, com os primeiros estudos sobre memes de internet como fenômeno cultural, tipo Knoebel and Langsher. E a terceira onda, que é a mais recente, a partir de 2011 mais ou menos, é muito focada nas implicações sociais e políticas dos memes. Políticas? Como assim? Memes influenciando eleições, ativismo? Exatamente. Essa é uma área gigante de pesquisa hoje. Tem gente estudando como memes são usados em campanhas eleitorais. Existe até um termo, lolítica, proposto pela Geniesa Tai, para analisar como o humor e a cultura da internet se misturam com a política formal. Lolítica? Adorei. Pois é. Pensa naquele meme Binders Full of Women, os fichários cheios de mulheres, que surgiu de uma fala meio desastrada do candidato Mitt Romney nos Estados Unidos em 2012. Virou um símbolo de crítica na hora. Outros pesquisam o ativismo via memes, como as hashtags tipo #MeToo, que são analisadas como eventos memais feministas. A cultura dos trolls, as comunidades como 4chan, Reddit, o uso de memes por grupos religiosos ou ateus. Nossa, tudo isso está sendo investigado a fundo. Caramba, parece que o meme deixou de ser só entretenimento faz tempo, né? Virou uma ferramenta, quase uma linguagem para discutir coisas bem sérias. É isso. Mas essa complexidade toda também traz uns desafios para o próprio conceito. Por exemplo, tem pesquisadores mexicanos como a Citlali Rivero Romero e o José Iván Ue Vélez Herrera que propõem uma coisa interessante. Eles sugerem separar o meme teórico, a ideia abstrata lá do Dawkins, do que eles chamam de ímeme, que seria o objeto concreto que circula na internet. A imagem específica, o GIF, o vídeo. Ímeme? Por que essa distinção seria importante? Qual a diferença prática? Porque eles argumentam que se a gente focar só na ideia, a gente ignora o papel fundamental do meio onde o meme vive hoje em dia,
As plataformas, né? Facebook, Twitter, TikTok, os algoritmos de recomendação, tudo isso influencia quais memes ou imemes a gente vê, quais viralizam, quais somem. Não é só a criatividade humana que decide o destino de um meme, entende? Quer dizer que os algoritmos das redes sociais também são tipo selecionadores de memes. Quase como a seleção natural lá da biologia que o Dawkins falou. De certa forma, sim. Eles não são neutros, né? As recomendações do YouTube, o que aparece no seu feed do Instagram, as hashtags que o Twitter promove, são sistemas técnicos que ativamente moldam o fluxo da informação e da cultura. A ideia do meme lembra a gente que o ecossistema dos memes hoje é híbrido. É uma mistura de criatividade humana e lógica computacional. Isso desafia aquela visão que coloca só o ser humano no centro da coisa. E tem outra questão ligada a isso, que é a autoria. O Patrick Davidson levanta esse ponto. Muitos memes clássicos da internet são anônimos, ou autoria coletiva, diluída. Ninguém sabe quem fez o primeiro All Your Base, por exemplo. Verdade. Isso permite uma certa liberdade, claro, mas também dificulta responsabilizar alguém por conteúdos problemáticos ou ofensivos, o que contrasta com plataformas onde a identidade e os direitos autorais são mais centrais, né? Uau! Que percurso, hein? A gente saiu de uma analogia com genes lá em 1966 para chegar nesse cenário super complexo de hoje, com memes sendo estudados por sociólogos, comunicólogos, cientistas políticos, influenciando debates, campanhas, sendo moldados por algoritmos. Afinal, o que tudo isso significa? Qual o grande recado aqui para quem está ouvindo? Olha, eu acho que o recado principal é que memes são muito, mas muito mais do que parecem à primeira vista. Não são só piadinhas que passam rápido. São, como a Limor Schiffman sugere, uma espécie de folclore digital da nossa época. São pequenos artefatos culturais onde a gente negocia normas, valores, identidades, onde as disputas sociais acontecem de forma codificada, muitas vezes pelo humor. E são também, como o Knobel e o Lancashire apontaram lá atrás, uma forma crucial de letramento digital. Saber ler e escrever memes hoje é parte de navegar e entender esse mundo conectado. Então, para quem nos ouve buscando se informar, essa análise toda revela que olhar para os memes é, na verdade, uma forma bem rica de entender a comunicação de hoje, a dinâmica da cultura participativa na internet, as novas formas de poder e influência que circulam online e, no fundo, a própria sociedade digital em que a gente vive. Não é um tema menor, de jeito nenhum. É um espérito cultural importante. Exatamente. E talvez fique uma provocação final aqui para quem nos acompanha, para a gente pensar junto. Se os memes são essas unidades culturais que evoluem e se espalham, refletindo e moldando o que a gente pensa. E se, como a gente viu, existem algoritmos, estratégias de marketing viral e até atores políticos tentando deliberadamente engenheirar a viralidade de certos memes para influenciar a opinião pública. Até que ponto a evolução dos memes que a gente vê hoje é um processo orgânico que vem da criatividade popular, da galera, e até que ponto ela é fabricada ou direcionada? Onde que fica a linha entre a cultura vernacular, aquela que nasce espontaneamente, e a comunicação estratégica disfarçada de meme? E o que essa fronteira, que parece cada vez mais tênue, significa para a formação das nossas opiniões, para a qualidade do debate público e, assim, para a saúde do nosso ambiente informacional como um todo. É algo que, com certeza, vale a pena manter no radar.